Bom, nessa aula eu vou te falar sobre os tipos de dados em Java, né? Os tipos de dados fundamentais que nós chamamos de primitivos. Quando você vai armazenar informações num programa de computador, você vai ter de definir que tipo de informação você vai armazenar. Mas antes de te falar sobre os tipos de dados fundamentais, é importante dizer como você vai fazer para instalar o Java no seu computador. Então, primeiro você tem de baixar o Java e instalar no seu computador. Esse é o endereço que você tem que entrar para baixar o Java. E tem a versão para Linux, para Windows, para Mac. Você vai encontrar nesse link, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Depois que você baixar o Java e instalar, e para instalar é só next, next, até chegar no finish, você tem de instalar também o NetBeans, que é o ambiente para você poder programar, compilar e testar os seus programas. Vou deixar também aí o link para você, tá bom? Você pode usar outros ambientes, como por exemplo o Eclipse, tá? Mas o NetBeans é um ambiente mais fácil de você utilizar hoje. Está na versão 11.3, vou deixar esses links aí na descrição do vídeo. Primeiro você instala o Java, depois você instala o NetBeans. Aí é só você abrir o NetBeans no teu computador que você já tem um ambiente pronto para você criar e testar os seus programas Java. Tá bom? Então vou mostrar para você, eu já tenho o NetBeans no meu computador. Então chegando aqui, ó, tem o link do NetBeans, é só você abrir. Eu estou com o NetBeans uma versão anterior, a versão 8.101 ainda, né? E não tem muita diferença em relação à última versão, é que até a versão 8.2 o NetBeans era desenvolvido pela Oracle, agora o NetBeans está sendo desenvolvido pela Fundação Apache, então a Fundação Apache começou na versão 11, então da 8 passou para 11, agora está na 11.3, totalmente em inglês essa versão que eu tenho aqui, a 8.01, ainda é uma versão em português. Então vou iniciar aqui, eu vou criar um projeto. Você sabe que no NetBeans, quando você abre o NetBeans, a ideia de você criar um software na linguagem Java é criar um projeto. O que é um projeto? É uma pasta que você cria no seu computador. Então, como é que você cria um projeto? Você vai em Arquivo, Novo Projeto. Quando você for em Arquivo, Novo Projeto, você vai na opção Java, ou Java with Ent, se você estiver usando a versão 11. Né? Na segunda janelinha você vai em Aplicação Java, ou Java Application, versão em inglês, né? E clica em Próximo, lá embaixo. Aí na próxima janela que aparece, no nome do projeto, você coloca o nome da pasta que você vai criar. Então eu vou criar aqui com o nome da pasta Aula 0. Então, Aula 0 é o nome da pasta que eu vou criar. Aqui no localização do projeto, tem a opção procurar ou browse, se estiver em inglês, você clica no procurar. O ideal é você fazer no teu pendrive, então eu vou clicar aqui em projetos, em este computador, e vou selecionar o meu pendrive. Por que o ideal é você fazer no pendrive? Porque aí você leva para onde você quiser esse projeto, pode abrir em outro computador, pode continuar em outro computador. Então eu selecionei aqui o pendrive. Aqui em criar classe principal aqui embaixo, você deixa selecionado, criar classe principal, apaga tudo que tem nesse campo e dá um nome para o teu programa, para o programa que você vai criar, né? Então, aqui em cima no nome do projeto é o nome da pasta, aqui é o nome do teu programa. Então, eu vou colocar um nome aqui, ó, esse é um programa de exemplo, então eu vou colocar um nome de exemplo. É o nome do meu programa principal, com a primeira letra maiúscula. É a boa prática na nomeação de programas em Java, tá? Vou clicar em finalizar, ele vai abrir a primeira tela do meu programa. Olha só, Public Class Exemplo, primeiro programa de Java que eu vou criar. Toda essa parte cinza aqui são comentários que tem asterisco, então eu posso apagar, ó, seleciono essa parte cinza com o mouse, pressiono Delete. Parte cinza com o mouse, seleciono, pressiono Delete. Aqui nessa estrutura Public Static Void Main, indica que essa é a parte principal do programa. É isso que faz desse programa o principal, o programa de start da aplicação. Eu posso ter 20 programas aqui nessa aplicação, tá? Qual que vai iniciar desses 20? Esse daqui que tem o Public Static Void Main, que você vai ver nas demais aulas. Eu vou explicar aos poucos o que significa public, o que significa static, o que significa void, o que significa main, você vai ver nas demais aulas, tá? Aqui dentro dessa estrutura você veja, ó,
public static void main, aí abre chave e fecha chave embaixo. Significa que essa estrutura, ela abre nessa abertura de chave e ela fecha nesse fechamento de chave. Assim como o public class exemplo, inicia o teu programa aqui nessa abertura de chave, finaliza aqui. Esse bloco aqui, ó, public static void main, está dentro desse bloco public class exemplo, que é o início e o final da sua classe. E toda a programação tem de ficar nessa parte aqui, ó, cinza, ó, toda a lógica da aplicação tem de ficar nessa área aqui que eu vou apagar, essa parte cinza aqui eu vou apagar para escrever o meu código, para escrever o meu programa. É aqui que você escreve o teu programa, tá bom? E é aqui que eu vou te explicar os tipos de dados fundamentais em Java. Java tem duas categorias de dados. As categorias primitivas, que são tipos de dados que já vem na linguagem, já vem em toda a linguagem, que você não precisa, não tem um programa Java para manipular esses tipos. É um tipo que é primitivo, que já foi programado, já vem pré-programado. E existem tipos que precisam de uma classe, precisam de um programa Java para manipular. Vou detalhar um pouquinho para você. Vamos lá então. Primeiro, existe um tipo de dado em Java que você usa quando você quer armazenar uma letra só. Então, por exemplo, às vezes eu quero armazenar uma letra só na memória do computador. Por exemplo, quando você pergunta qual o seu sexo, e aí a pessoa vai armazenar M para masculino e F para feminino. Nesse caso, você vai armazenar uma letra só para definir masculino e feminino. Então, você pode usar um tipo de dado chamado char. Então, como é que eu faço? Olha, eu quero armazenar, então, M para masculino ou F para feminino. Então, eu declaro uma variável char e eu vou chamar essa variável de sexo. Então, veja, o que significa quando eu coloco char sexo? Significa que na memória do computador eu estou guardando um espaço, 1 byte de memória, estou etiquetando esse espaço de sexo, né? Estou marcando esse espaço com o nome de sexo e dentro desse espaço, ó, sexo igual a, entre aspas, simples, eu coloco M, por exemplo, de masculino. Então veja, eu estou, primeiro, a primeira linha, char sexo, eu estou reservando uma posição de memória e marcando essa posição com o nome sexo. E agora na linha de baixo, nessa posição que eu marquei, que eu chamei de sexo, eu estou colocando a letra M dentro. Estou armazenando a letra M nessa posição da memória. Veja, eu só posso armazenar uma letra. Se eu escrever aqui, ó, masculino, veja que já dá erro, já fica vermelhinho. Porque eu não posso, uma variável do tipo char só pode armazenar uma letra, tá? Então só posso armazenar M, ou F nesse caso, ou qualquer outra letra, tá? Para isso que serve uma variável do tipo char. Agora, por exemplo, olha, se eu quiser agora... Geralmente a gente faz as declarações de variáveis em cima e faz o armazenamento embaixo. Agora, se eu quiser armazenar, por exemplo, números, eu quero armazenar números inteiros. Você sabe que eu tenho números inteiros pequenininhos, números médios, números grandes, tá? Se eu quero armazenar um número bem pequenininho, eu tenho um tipo byte para armazenar número inteiro pequeno. Então, eu posso colocar, por exemplo, byte e, por exemplo, byte idade. A idade de uma pessoa, normalmente a pessoa vai ter o que hoje? Até 100 anos de idade? Até o número 100 é um número pequeno, né? Então pode ser byte. Então eu posso colocar byte idade. Eu estou reservando na memória, no caso do byte, eu estou reservando na memória uma posição de memória e colocando o nome nessa posição de idade. Aí eu venho aqui embaixo e coloco o seguinte, ó, idade igual a 45. No caso de número inteiro, eu não preciso colocar entre aspas simples, nem entre aspas duplas, nada. É só colocar idade igual o valor inteiro. Veja, acabei de armazenar, colocar o número 45 nessa posição da memória que eu chamei de idade, tá bom? Bom, aí eu tenho... e se eu quero armazenar um número maior? Por exemplo, eu quero armazenar o ano que nós estamos, 2020. 2020 não é um número muito pequeno, né? Por exemplo, idade aqui, ó, eu não poderia colocar 2020. Se eu colocasse 2020 em idade, dá erro. Por quê? Porque a variável idade é do tipo byte. A variável do tipo byte, ela armazena número inteiro bem pequenininho, até 127 só.
Então, por exemplo, 2020 já ultrapassa o valor que ela consegue armazenar. Então, aqui, por exemplo, até 127 ela aceita. Ó, 127 a variável idade aceita. Nesse caso, vamos colocar que a pessoa tem 45. Mas eu quero armazenar agora um número maior, né, um número inteiro maior. Então, aí eu tenho o tipo short. Short, por exemplo, ano. Eu posso colocar, e se eu quero nomear uma variável de ano atual? Então, eu quero uma variável cujo nome tem duas palavras, ano e atual. Então, a primeira palavra é toda minúscula, a segunda palavra é com a inicial maiúscula, atual. Em muitas linguagens de programação se usa fazer assim, ó, ano underline atual. Não é usual em Java. Em Java nós não fazemos isso. A boa prática em Java é ano e a segunda palavra com a inicial maiúscula. Essa é a forma de se utilizar em Java, tá bom? Então, nesse caso, short ano atual, e aqui embaixo eu venho e coloco o quê? Ano atual igual a 2020. Veja, é um número inteiro, só que agora um pouco maior que o que caberia no tipo byte, tá bom? Byte e short são tipos de dados, né, tipos de variáveis. Aqui eu estou falando em variável. Se você não entende o que é variável, variável é um espaço na memória que você dá um nome, né, para esse espaço e coloca um valor. Por que é chamado de variável? Porque eu posso pegar e mudar o valor. Por exemplo, eu coloquei ano atual igual a 2020, eu poderia colocar ano atual aqui igual a 2040 embaixo. Veja, eu mudei. Agora, ano atual não é mais 2020, é 2040. Variou o que tem naquele espaço da memória. Primeiro, naquele espaço da memória eu coloquei 2020, agora eu troquei por 2040. Então eu variei. Por isso que a gente chama de variável. Um valor que você coloca no espaço da memória, você pode mudar a qualquer momento, variar a qualquer momento. Por isso que a gente chama de variável. Então é um espaço da memória que você dá um nome e coloca um valor lá dentro e pode trocar esse valor a qualquer momento, tá bom? Vou deixar com o primeiro valor ali mesmo. Agora, e se você quiser armazenar um valor inteiro, que é um pouco maior que o valor, o que cabe no short? Olha, byte usa uma posição de memória, short usa duas posições de memória para armazenar o número, tá? Agora, e se eu quero armazenar um número inteiro um pouco maior? Aí eu uso o int. O int usa quatro posições de memória. Então, por exemplo, eu posso armazenar aqui no int, vamos ver que eu poderia armazenar aqui no int, talvez a matrícula do funcionário, né? Talvez eu possa armazenar a matrícula de um funcionário, por exemplo, que já é um número um pouco maior, né? Então, int matrícula, e aqui eu poderia colocar matrícula igual a 4567. 8, ponto e vírgula. Veja, é um número bem maior, já coube na variável int, que usa quatro posições de memória. Agora, às vezes eu quero armazenar ainda um número um pouco maior, então aí eu vou usar long, que usa 8 posições de memória, e aí eu posso colocar, sei lá, um código de barras ou qualquer coisa assim, e eu venho aqui e coloco, sei lá, código, e posso colocar um número um pouco maior, né, numa variável do tipo long, tá? Não tão maior, mas eu posso colocar um número maior porque a variável long usa 8 posições de memória. Então, basicamente, a gente tem o seguinte, olha, a gente tem a variável byte que usa uma, todas essas daqui são para números inteiros. Eu vou colocar o comentário aqui, ó. Barra barra é para colocar comentário, tá? Então, isso daqui são para números inteiros. Essas variáveis aqui embaixo, tá? Essa variável aqui, sexo, achar, é apenas um caractere, né? Apenas um caractere aqui embaixo e essa daqui, né? As de baixo são para números inteiros, essas que você está vendo aqui embaixo, né? E você tem também variáveis que você pode armazenar números reais. Números reais são números que permitem casas decimais, né, vírgula alguma coisa. Então, por exemplo, o salário da pessoa, a pessoa ganha 1.420,55. A nota do aluno, ele tirou 7,3.
Então, para números reais, você pode utilizar dois tipos de dados. O primeiro tipo de dado para números reais que você pode utilizar é o tipo float. O tipo float usa 4 posições de memória, 4 bytes de memória, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, ó, float nota, né? Vou colocar float nota. E aí, uma vez que eu colocar float nota, eu posso vir aqui embaixo e colocar nota do aluno. Ó. Nota, né, igual a, sei lá, ele tirou 7,5. No caso do tipo float, eu tenho de colocar o F no final, tá? Então, por exemplo, 7,5F para indicar que o valor é float, tá? Se eu não colocar o F aqui, ele fica reclamando, ó. Ele dá um erro, tá bom? Agora, se eu quero um valor double, double usa 8 posições de memória, é o dobro da quantidade de memória que float usa. E aí eu posso colocar, por exemplo, sei lá, o salário, né? Float double salário, nunca use acento no nome da variável, tá? E aí eu posso colocar aqui salário igual a 1.453.789,57. Veja, ó, na salário eu coloquei um valor muito grande. Ah, mas não precisa colocar o D de double no final? Eu até posso colocar, se eu quiser, o D de double no final. Mas no caso de double, como é o tipo padrão de número real em Java, eu não preciso colocar o D de double. Mas no caso do float, obrigatoriamente eu tenho de colocar o F no final na hora que eu for armazenar diretamente um valor float, tá bom? No caso do double não precisa, mas se eu colocar o D de double aqui no final, não faz nenhuma diferença, né? Dá certo também. Muito bem, então olha, eu tenho números, isso daqui, ó, vamos lá, deixa eu colocar aqui certinho, fica mais tranquilo. Então eu tenho isso daqui, colocar barra barra, um caractere, então, é esse tipo de dado aqui, né? Que é o char. Para números inteiros são byte, short, int, long. Para números reais são float, double. E ainda temos um tipo de dado, que é o tipo de dado que nós chamamos de lógicos, dados lógicos, né? Que é o tipo de dado boolean. O Boolean armazena verdadeiro ou falso, armazena true ou false, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar Boolean casado, ou seja, eu estou criando uma variável onde você vai responder sim ou não, no caso true ou false. Então eu criei uma variável Boolean e aqui embaixo eu coloco o seguinte, casado igual a true. Veja, a resposta, eu criei uma variável pensando num programa na prática, né? Você tem muitos programas onde você tem lá, né, uma caixinha onde você marca, onde você clica solteiro, você marca solteiro, casado, divorciado. Aí você vai lá e tica aquela caixinha. Quando você tica aquela caixinha, ele marca casado igual a true. Né? Quando você deixa sem ticar, casado igual a false. Você não vê isso, mas na verdade você está usando uma variável do tipo boolean lá, que vai sempre guardar true ou false. Né? Esse tipo de variável é boolean, é uma variável que guarda só esses dois estados. True significa sim, né? e verdadeiro, ou false, né? Variável do tipo boolean. Esses tipos de dados que você está vendo aqui são chamados de dados primitivos. São dados que você não precisa criar uma classe. Tanto que ficam todos, ó, tá vendo aqui, ó, ficam todos azuis quando você manipula. Agora tem um tipo de dado que não é um dado primitivo, e aí é um dado que precisa de uma classe, de um programa Java para manipular, que é um dado do tipo string, que a gente chama de cadeia de caracteres. Cadeia de caracteres. Ou texto, né? Esse dado é o string. Veja que quando eu coloquei string aqui, ó, quando eu coloquei string aqui, ele não ficou azulzinho. Mas, por exemplo, string é para eu armazenar vários caracteres de uma vez. Por exemplo, nome, endereço, bairro, cargo, coisas assim, tá? Que eu armazeno, cuja resposta é composta por um monte de letras junto, uma frase junta, né?
Para você ver que esse dado ele é diferente, ó, string é um programa Java. Eu vou te mostrar, ó, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar na palavra string. Eu segurei o Ctrl e cliquei na palavra string. Veja, ele abriu um arquivo string.java, ó, public final class string, e veja, tem um programa Java chamado string para manipular esse tipo de dado, tá vendo? Ó? Esse é o programa string.java. Então não é um dado primitivo, é uma classe Java que vai manipular aquilo que você digita como string, que é sempre uma frase, o nome que você digitar, o endereço e tudo mais, tá? Eu vou fechar aqui para... Então, esse tipo de dado aqui, que a gente chama de cadeia de caracteres, é o caso do tipo string, é o caso do tipo date, né? São tipos de dados que não existem de fato, né? Eles são manipulados com um programa Java específico, né? A gente chama de dados de referência, dados de objeto, né? Bom, independente disso, a gente tem de usar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei string nome, é um tipo de dado um pouco diferente, tá? Coloquei string nome aqui, e como é que eu uso? Da mesma forma que eu uso os demais, string nome, aqui embaixo eu posso colocar nome é igual, aqui dentro de aspas duplas eu coloco, por exemplo, João Paulo Pereira. Percebeu? Eu coloco o valor. Quando eu coloquei string nome, eu reservei um espaço na memória e etiquetei como nome. E aqui embaixo eu fui lá nesse espaço da memória e coloquei o nome da pessoa, como você pôde perceber aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, você percebeu que na programação, geralmente a gente faz isso que você está vendo aqui, ó. Eu declaro as variáveis. O que é declarar as variáveis? É você dar nome às variáveis e dizer que tipo que elas são. Veja, char, sexo, byte, idade, short, ano atual, int, matrícula, long, código, float, nota, double, salário, boolean, casado. Veja que eu declarei as variáveis todas no começo, tá? Primeiro você declara as variáveis que você vai usar no programa e depois você usa essas variáveis na sequência, tá vendo? Você usa essas variáveis onde você quiser. Aqui eu estou jogando o valor direto na variável, tá vendo? Sexo igual a n. Mas na prática não é assim. Na prática você vai pedir para alguém, né? Você vai fazer a pergunta, pedir para o usuário digitar o sexo, né? Digite o seu sexo. Aí o cara vai lá e digita M ou F. Digite a sua idade, digite o ano atual. Não é você, programador, que vai colocar o valor direto no programa. Alguém vai ter de responder as perguntas, tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou introduzir essa parte para você e você vai ver nas demais aulas que dá para fazer isso de uma maneira bem mais elaborada. Então, vamos lá, vamos começar a fazer de uma maneira mais simples aqui para você visualizar melhor. Lembre-se que sexo é uma variável que eu criei aqui em cima do tipo, aqui ó, sexo é do tipo char. Toda vez que você faz uma pergunta para o usuário, o cara vai responder como string, tá? Ó, como texto, tá certo? Se você faz uma pergunta assim, qual o seu sexo? O cara responde M, de masculino. Bom, o que ele respondeu M vai ser string. E você vai querer armazenar esse M na variável sexo como byte, porque a variável sexo aqui, perdão, como char, porque a variável sexo aqui é char. Então você vai ter de converter o que o cara digitou, que é string, para char. Quando você perguntar para o cara qual a sua idade, e o cara digitar lá 45, por exemplo, esse 45 vai ser considerado string, vai ser considerado texto. Mas você quer armazenar na variável idade, que é uma variável do tipo byte. Então você vai ter de converter de texto para byte. Eu vou te mostrar como você faz essas conversões, tá? Tudo que se digita num campo, né, que o usuário digita num campo de digitação lá, é sempre string. Você sempre vai ter de converter isso para o tipo que você quer armazenar, tipo de variável que está guardando a resposta, tá bom? Vou te mostrar como se faz isso. Primeiro, vamos começar com o sexo, tá? Eu vou apagar o M daqui e vou fazer a pergunta para o usuário. Então, aqui você sabe que o ideal é fazer o quê? Você sabe que você vai ter de fazer uma pergunta assim, ó. Qual o seu
sexo, né? E aí você vai dar a resposta pro cara, ó, responda M ou F, porque nesse caso ele vai ter de responder um dos dois, certo? Basicamente você vai ter de fazer uma pergunta como essa. Bom, mas eu não posso perguntar só isso, eu tenho de ter um comando que me permite perguntar isso. O comando é o jOptionPane, jOptionPane.show input dialog. Aí eu abro parênteses e coloco essa pergunta dentro do parênteses. Ali, tá vendo? jOptionPane.showInputDialog e no final ponto e vírgula. Muito bem, ó. Agora sim, ó. jOptionPane com JO maiúsculo, é um comando Java, é um programa Java, uma classe Java, o P maiúsculo, o I de input maiúsculo, o D de dialog maiúsculo, aí ó, entre parênteses, ó, e entre aspas, né, a pergunta, qual o seu sexo, certo? Muito bem. Aí, ó, tá dando um erro aqui, você pode perceber que o jOptionPane, ele fala, opa, eu não conheço esse comando. Se eu levo o mouse em cima desse erro, tudo que em Java fica vermelho é erro, tá? Eu levo o mouse em cima do jOptionPane, ele fala, ó, não, ó, cannot find symbol variable jOptionPane. Ele está falando, eu não posso encontrar esse jOptionPane. Ele não está encontrando esse jOptionPane. Então você clica nessa lâmpada amarela da linha. No começo da linha você clica na lâmpada amarela. Olha lá, cliquei na lâmpada amarela e aí aparece aqui, ó, adicionar importação para javax.swing.jOptionPane. É assim, pessoal. jOptionPane é um programa Java que está dentro de uma pasta JavaX, de uma subpasta Swing no teu computador. Ele não está encontrando porque você tem de indicar esse caminho, você tem de importar esse programinha Java que está nesse caminho. Então é só dar um duplo clique nessa opção, adicionar importação para javax.swing.jOptionPane, ó, duplo clique aqui, ó, que ele já vai, olha lá, ele já vai colocar lá em cima, ó, import javax.swing.jOptionPane. Eu poderia ter digitado aquilo ali em cima direto, poderia ter ido lá em cima e digitado aquilo. Não teria dado esse problema. Mas, às vezes, você não se lembra disso. Então é melhor você, quando dá o erro, você clica naquela lâmpada amarela que aparece na linha e pede para ele importar, para ele adicionar para você a linha. Sempre no Java, quando dá erro, você clica na lâmpada amarela que ele sempre vai te dar uma sugestão. E essa sugestão geralmente é a primeira sugestão que ele dá ali. Agora continua com erro, mas o erro que ele está dando agora é porque, lembra que eu falei que toda vez que você faz uma pergunta, a resposta da pergunta vai ser string. E você está querendo armazenar a resposta da pergunta numa variável sexo que é do tipo char. Ó, a variável sexo é do tipo char. Mas você está fazendo uma pergunta e a resposta da pergunta que o cara vai dar, que é M ou F, vai ser considerada pelo computador como string, como um texto. Ó, se eu levar o mouse em cima, ele fala mais ou menos isso, ó. Incompatíveis, ó, tipos incompatíveis. Incompatible types, string cannot be converted to char. Ó, veja bem, ele está falando que string, que é a resposta que o usuário vai dar, não pode ser convertida para char, que é a variável sexo. Na verdade, pode, desde que eu coloque aqui no final um comandinho ponto char@, que é esse comandinho aqui, ó, char@ e aqui 0. Este é o comando que faz a conversão, tá? Então veja bem, ó, jOptionPane.showInputDialog. Qual o seu sexo, M ou F, ponto char@0. Esse char@0 pega esse caractere que você respondeu, que é M ou F, que é o único caractere, né? E converte para char e joga esse caractere na variável sexo como char. Esse caractere que você digita, M ou F, ele vai ser sempre visto como string, como texto. Para converter, você coloca um char@0, ele vai pegar, converter esse caractere texto para char e guardar nessa variável sexo na memória como char. Dá um trabalhinho, não dá? Mas é isso, tudo que você digita, ó, eu vou executar para você ver.
Vou dar play lá em cima. Vou dar play. Olha lá. Talvez você esteja pensando, por que esse zero aí? Zero é um conceito de vetor, que vai demorar um pouquinho, você vai ver nas aulas futuras, tá? Nesse caso, você digitou M ou F. Você digitou uma letra só. Mas você poderia ter digitado 10 letras nessa pergunta. Qual o seu sexo? Você poderia ter digitado um monte de letra. Zero equivale à primeira letra digitada. Né? Nesse caso, você digitou uma letra só. Então, por isso que você colocou char at zero. É para você pegar a primeira letra que foi digitada e converter para char. Se você tivesse mais letras, a segunda letra digitada seria 1, a terceira seria 2, e assim por diante. Nesse caso, char at é porque é uma letra só, tá? Bom, qual o seu sexo? Ó, eu vou digitar M. Ok, veja, não aconteceu nada, mas ele armazenou na memória. O objetivo aqui foi gerar essa janelinha, você digitou a letra M e ele armazenou na memória. Daqui a pouco eu vou te mostrar como você mostra, você exibe isso que está armazenado na memória, tá bom? Bom, vamos lá, vamos seguir. Ó. Agora eu tenho de pedir a idade. Tá vendo a idade? Opa, vamos ver. A idade é o quê? Idade é byte. Tá vendo aqui que a idade é byte? Muito bem. Então, no lugar de colocar 45 aqui, eu vou pedir a idade. Para pedir a idade é joption pane .show input dialog. E aí vamos lá, ó. Entre aspas, digite sua idade. Olha lá. Joption, opa, aqui eu errei. Option, aqui, joption pane. Aqui, mesma coisa. Por que ele está dando erro? Se eu levo o mouse em cima, ele fala, ó, incompatible types string cannot be converted to byte. Ou seja, ele está falando que ele não pode converter a idade que vai ser digitada pelo usuário como string, ele não pode converter em byte, porque a variável idade é byte. Como é que você vai fazer então? Você vai ter de colocar o comando que converte o valor digitado pelo usuário, que é texto, que é string, converte para byte, porque a variável idade aqui ó, foi criada como byte, tá bom? Então como é que eu vou fazer a conversão? Aqui eu faço assim, ó, byte.parse byte. Veja, byte.parseByte antes do joption pane, ó. Byte.parseByte, aí vem o joption pane, aí eu abro parênteses, ó, vem todo o joption pane e eu fecho parênteses só no final, ó. Antes do ponto e vírgula eu fecho esse parênteses. Então fica assim, ó, byte.parseByte, abro parênteses, coloco todo o joption pane dentro do parênteses e fecho só lá no final. Então, tudo isso, ó, tudo isso que pede a idade, né, a idade obtida por esse pedaço aqui, ele vai pegar a idade obtida por esse pedaço, vai converter em byte e vai armazenar na variável idade, que é byte. Né? Ó, se eu executar, você vai ver. Primeiro ele vai pedir o sexo, olha lá, M, aperto Enter, agora ele vai pedir a idade, ó, 45, Enter. Armazenou na memória. Vamos seguir, agora é o ano atual, certo? O ano atual é o quê? O ano atual, cadê? O ano atual é short, tá vendo ali, ó? O ano atual é short, tá? Short é um tipo de dado inteiro também. Como é que eu vou fazer? No ano atual é mesmo. O ano atual eu vou até copiar do idade, porque para converter em byte, eu usei o byte.parseByte. Para converter em short, porque ano atual é uma variável short, eu vou usar um short.parseShort. Então vou copiar esse pedaço aqui, ó, da linha anterior, que está pedindo a idade, ó. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C. Vou apagar esse 2020 aqui, ó, vou dar um Ctrl V aqui, ó, apago, dou um Ctrl V. E aqui no ano atual, ó, no lugar de byte.parseByte, eu vou colocar short.parseShort, porque agora eu quero converter para o tipo short, né? E aqui no lugar de perguntar digite sua idade, eu vou colocar digite o ano atual. Porque a forma é a mesma, tá? Só que aqui, ó, para converter em cima, para converter a idade para byte, eu usei byte.parseByte. Para converter
o ano atual para short é short.parseShort, tá? Agora vamos ver a matrícula, vamos aproveitar. A matrícula é int, tá vendo? Int, a forma de conversão para int é a mesma forma de conversão para short para byte, tá? Então o que eu vou fazer? Olha, eu já tinha copiado lá de cima, eu vou fazer só o seguinte, vou apagar isso daqui, vou dar um Ctrl V novamente, olha lá, dou um Ctrl V aqui na matrícula. A matrícula é int, então vai ser integer integer.parseInt. Essa é a forma de conversão para o tipo int. E aqui digite a sua matrícula. Ó, veja, eu estou copiando da linha anterior. Então veja, ó, para converter o ano atual em short é short.parseShort. Para converter a matrícula em int é integer.parseInt. O código, vamos ver o código. O código é long, tá vendo? O código é long. Então long é a mesma coisa. Eu vou apagar aqui, olha. Vou dar um Ctrl V, porque eu tinha copiado, está na memória, né? Ctrl V. E aí o código vai ser o quê? É long, não é? Então aqui onde está byte.parseByte vai ser long.parseLong. Então, para eu fazer a conversão daquilo que o usuário digite o código, né? O código. Muito bem. Então veja, essas são as formas de fazer a conversão para números inteiros. Para os números inteiros são assim, ó, byte, short, int, long. Byte.parseByte, short.parseShort, integer.parseInt, long.parseLong. E agora nós vamos converter para float, para double, vai ser float.parseFloat, double.parseDouble, você vai ver na sequência. Por exemplo, aqui, ó, eu quero pedir a nota, certo? A nota eu vou apagar aqui também, ó. E também vou copiar, olha, vou copiar na memória aquela linha que eu copiei, ó. A nota vai ser o quê? A nota é do tipo float, então aqui vai ser float.parseFloat. E aqui a gente tem o quê? Digite sua nota. Muito bem. Agora, olha, salário é o tipo double, tá? Então o que eu vou fazer para o salário? Vou colar também aqui, ó. Salário é o tipo double. Então eu quero converter para o tipo double, eu vou usar o quê? Double.parseDouble. Para fazer a conversão para double, digite seu salário. Casado, eu não vou fazer a pergunta porque não tem aqui uma conversão explícita para boolean, tá? Vou deixar dessa maneira mesmo. No caso do nome, não precisa de nenhuma conversão, porque o nome ele já é string, tá? Então o nome é bem simples, ó. JOptionPane ponto show input dialog. Não precisa de nenhum parse, tá? Show input dialog. E aqui é só pedir digite seu nome. Não há nenhuma conversão, tá? Só digite seu nome. Opa, na verdade aqui não é pergunta. Deixa eu tirar esses pontos de interrogação. Aqui, na verdade, não é uma pergunta, né? É só aqui sim. Qual? Aí é pergunta. Bom, então veja bem, ó. Aqui eu tenho agora a pergunta. Só o casado que eu não vou, que eu não tenho uma pergunta específica aqui, né? Que eu não tenho um tipo de conversão específica. Então, veja só. Eu declarei as variáveis aqui em cima. Declarei as variáveis. Agora eu perguntei, estou perguntando o sexo, a idade, o ano, a matrícula, o código, a nota, o salário e o nome. E falta exibir os dados embaixo. Vamos ver se está funcionando. Eu dou play ali, executo ali, vamos lá. Qual o seu sexo? M. Qual a sua idade? Coloca a idade. Qual o ano atual? 2020. Digite sua matrícula e coloca um valor qualquer.
Digite o código, digita um código qualquer. Digite a nota, 10. Digite o salário, um salário qualquer. Digite seu nome. Digita o nome. Pronto, armazenou na memória. O fato é, como é que eu faço para exibir isso agora? Eu quero exibir, olha, está na memória. E agora? Como é que eu trago da memória e exibo na tela, por exemplo? Ou como é que eu armazeno isso lá no banco de dados? Isso é uma coisa que você vai ver nas demais aulas do curso. Mas vamos lá, vamos exibir na tela agora, né? Tem duas maneiras de exibir na tela. A primeira maneira de exibir na tela é exibir no console, é exibir aqui embaixo, tá? Segunda maneira é exibir numa telinha. Exibir como na telinha que você viu aí. Eu vou exibir primeiro numa telinha, tá? Então é JOptionPane, ó, JOptionPane.show Message Dialog agora. Veja, Show Input Dialog é para pedir a informação. Show Message Dialog é para mostrar, exibir a informação. Ó, JOptionPane.show Message Dialog, e aí você tem esse null é para aparecer bem no centro da tela, tá? Então, JOptionPane.show Message Dialog, o null vai aparecer bem no meio da tela essa mensagem, a exibição dessa mensagem. Aí aqui, ó, você vai colocar tudo que você quer exibir. Então vamos lá, eu quero exibir o seguinte. Primeiro eu quero exibir o nome da pessoa, tá? Então o nome da pessoa está na variável nome, ó, tá vendo? Essa variável nome é o espaço da memória onde tem o nome que foi digitado, onde está armazenado o nome da pessoa. Então eu vou colocar o seguinte, nome, que é a variável. Quando ele encontrar essa palavra nome, ele vai lá na memória, vai retirar o que está escrito lá nesse espaço da memória e vai exibir aqui. Então se nesse espaço da memória tiver João da Silva, ele vai colocar aqui João da Silva, certo? Aí mais significa que, além de João da Silva, eu quero exibir mais alguma coisa na frente, tá? O que eu quero exibir na frente? Abro aspas, eu quero exibir uma frase. Aí eu quero exibir a vírgula, então vai ficar assim, João da Silva, vírgula. Aí eu quero exibir assim, ó, João da Silva. Aí vamos exibir os demais dados dele, vamos lá. João da Silva, aí eu quero colocar a idade dele, tá? João da Silva, vírgula. Aí eu quero colocar a idade dele, então mais idade, né? Mais. Aí eu quero colocar outra vírgula, tá? Então abro aspas, vírgula. Aí eu quero colocar o sexo dele. Então mais a variável sexo, onde tem o sexo dele, mais. Então vai ficar assim, ó, João da Silva, vírgula, 45 anos, vírgula. M de masculino, vírgula. O que mais que eu quero exibir dele? Vamos lá. Posso exibir só os dados que eu quero, né? Ah, não vou exibir tudo. Vamos colocar aqui matrícula, número, ok, vamos lá. Aí eu vou colocar vírgula, matrícula, número, aí aqui eu vou colocar a matrícula dele, mais matrícula, né? Mais, veja que o mais eu vou usando para ir juntando as coisas, tá? A matrícula mais, e aí eu vou colocar o salário dele, mais, matrícula mais, aí eu vou colocar a vírgula de novo, né, cujo salário é, e aí eu vou mais, e vou colocar o salário dele aqui. Não vou exibir os demais dados, tá? Eu até poderia exibir os demais dados, mas eu quero exibir só esse. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. João da Silva, vírgula, a idade dele, vírgula, o sexo, vírgula. Veja que o sinal de mais vai juntando o que tem na variável com o que eu coloco entre aspas, tá? A matrícula número e a matrícula dele, depois, vírgula, cujo salário é e o salário dele, e assim vai.
São esses dados que eu quero exibir. Não vou exibir a nota, não vou exibir o código, não vou exibir o ano atual, eu até poderia exibir. Mas eu quero exibir apenas algumas informações que fazem sentido aqui, tá? Então aí, ó, eu faço isso daqui, ó, dou play para você ver, vou colocar os dados novamente, ó, M, idade 45, olha lá, ano atual 2020, digite sua matrícula, eu posso colocar aqui um número qualquer, código um número qualquer, a nota um número qualquer, o salário um número qualquer, o nome João da Silva. Opa, João da Silva. Ah lá, olha, apareceu João da Silva, 45, M, matrícula número 4, cujo salário é tal, tal. Eu poderia ter colocado João da Silva, vírgula, 45 anos. Então, para aparecer 45 anos, então aqui no idade, eu colocaria o seguinte, 45 mais anos. Aqui eu teria de colocar a palavra anos na frente, vírgula, tá? Outra coisa que eu poderia exibir, eu poderia usar um outro JOption Pane aqui e exibir os dados um embaixo do outro, assim, ó, poderia colocar os dados da seguinte maneira, sexo, aí eu poderia colocar sexo mais, abro aspas, barra invertida N. Barra invertida N é para quebrar a linha, para exibir a outra informação na linha de baixo. Mais, qual a outra informação lá? Idade, depois ano atual. Então, aqui eu colocaria idade mais, aí eu colocaria barra invertida N de novo, vou copiar para barra invertida N mais ano atual mais barra invertida N mais. Aí apareceria um embaixo do outro, ano atual, depois matrícula, código, nota. Então, olha lá, matrícula, barra invertida N, opa, faltou um mais aqui, né? Mais, barra invertida N, mais, opa, não, aqui é matrícula, depois da matrícula vem código, nota, salário, casado e nome. Código mais nota, mais casado, mais, faltou um barra invertida N, mais, vamos ver o que falta, salário e nome, casado, salário, mais, e faltou o nome. Então, eu poderia fazer isso daqui, né? Ou seja, exibir as informações sempre, ó, a informação mais o barra invertida N. Barra invertida N mostra um embaixo do outro. Para mostrar para você como vai ficar, ficará assim, ó. Vou cadastrar todos novamente. M, sei lá, a idade 45, o ano atual 2020. Aí eu coloco aqui a matrícula, uma matrícula qualquer, o código qualquer, a nota, o salário, o nome. Veja, ele mostrou primeiro a frase, é o primeiro JOption Pane, e aquele outro, ó, com barra invertida N, ó, esse daqui, ó, barra invertida N faz com que ele mostre um, barra invertida N faz ele mostrar um embaixo do outro, um em cada linha, ó, uma informação em cada linha na janelinha, tá? O barra invertida N, ele quebra a linha na hora da exibição, tá? Ele faz esse trabalho, esse barra invertida N, na exibição com JOption Pane.
Outra maneira de exibir os dados, você poderia exibir os dados usando o system.out.println. System.out.println. O system.out.println, ele exibe aqui embaixo no system.out.println, ele exibe aqui embaixo no console, tá? Ele exibe aqui embaixo, não numa janelinha gráfica. Eu não vou escrever tudo de novo, eu vou pegar o que está escrito ali, ó, que eu já coloquei ali, vou copiar e vou colocar aqui dentro, ó, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui dentro desse parêntese, porque é a mesma coisa que eu coloco aqui dentro. System.out.println, aqui dentro eu coloco a mesma coisa, só o null que eu não coloco, tá? Aqui também, ó, system.out.println, aqui eu coloco a mesma coisa. Vou pegar a mesma coisa aqui, ó, do sexo, tal, essas informações que eu tenho aqui, ó. Vou pegar que estão dentro do parênteses, vou colocar aqui, porque a forma de colocar a informação dentro do parênteses é a mesma, tá? A diferença é que o system.out.println, ele exibe aqui embaixo. Vou te mostrar, ó, né? Novamente, vou fazer a execução do programa. Vamos lá. Então vamos lá. M de masculino, idade, fazer o preenchimento, ano atual, 2020, matrícula, código, a nota, salário, nome. Veja, ele exibiu na janela gráfica, e agora ele exibiu aqui embaixo. Ó. Se você observar aqui na janelinha, ele exibiu aqui no console. O systemout.println exibe aqui embaixo para testar. Então você que sabe, são duas maneiras de você fazer essa exibição. Mesmo essa entrada de dados que eu usei, o show input dialog, tem uma maneira de você fazer a entrada de dados por aqui. Só que eu prefiro fazer pela janelinha gráfica, que eu acho visualmente mais fácil de se trabalhar, se manipular, né? Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. A gente não tem tempo, 52 minutos, a gente está no limite dessa aula. Espero que você tenha entendido esses tipos de dados essenciais, tá? Como se manipula esses tipos de dados essenciais aqui. Esses tipos de dados character, byte, short, int, long, float, double, boolean, string, que é um tipo, e como se pede esses dados, como se exibe esses dados. Se tiver dúvida, deixa aí que a gente vai esclarecendo e vai trabalhando isso juntos. Até a próxima aula, então.